esse negócio do Eduardo aí, desse cara, é tão ridículo, vexatório, que nem o próprio Jair Bolsonaro, no caso o Carlos Bolsonaro, o Tonho da Lua, repercutiu isso na rede social dele. Não vai sobrar nada pra você. Você tem filho, mulher, tudo. Certo? Recupere a sua dignidade. Recupere. Porque... Mas o Brasil nunca deu certo dessa forma, sabe? Eu acho que a vida devia ser pautada em verdades, igual o Eduardo Bolsonaro. Cada dia que passa, ele contando uma mentira, o que vai ser beneficiário para ele isso? Flávio Bolsonaro desmente. Você tem esse vídeo aí, Pedilar? O vídeo que tá nessa reportagem do Brado Jornal que eu mandei? Isso, obrigado. Em seu gabinete no Senado, Flávio recebeu Ricardo Pita, conselheiro sênior para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, para um encontro de cerca de 40 minutos. Após a reunião, Flávio refutou categoricamente as declarações feitas da semana passada por Eduardo, que sugeriu que o diálogo com a autoridade americana abordaria possíveis sanções contra Moraes, como defendem congressistas bolsonaristas. Abre aspas, não teve nada a ver com sanções. Daqui a pouco eu coloco o áudio para você do Flávio Bolsonaro, mas a gente vai comentar essa reportagem primeiro. O mais engraçado de tudo isso é o silêncio deles até agora. Eduardo, até anteontem, aliás, até ontem à tarde, né? Ontem pela manhã estava lá cantarolando na rede social dele. Sanções Moraes, fez vídeo, não sei o que. E aí um monte de velhinha, né? Grande parte é velhinha de 50, 60 anos, que o público inteligente já parou há muito tempo de acompanhar as barbaridades proferidas por ele e família. Aí as pessoas lá, com várias milhões de visualizações, dezenas de milhares de curtidas, o Sansão, o Moraes, não sei o que, fiquem aí fazendo chacota que vocês vão ver, o Moraes tá com medo. Chegou o Flávio, final da tarde, ao lado do delegado Bilinski, dá essa declaração dizendo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é conversa. Ele diz ainda nessa entrevista, nessa coletiva, ele diz assim, isso é a imprensa fez esse tipo de comentário, a imprensa, na verdade ele não quis falar, né? O irmão dele fez esse tipo de comentário, ele, o irmão e o Paulo Figueiredo. E você vê que esse negócio do Eduardo aí, desse cara, é tão ridículo, vexatório, que nem o próprio Jair Bolsonaro, no caso o Carlos Bolsonaro, o Tonho da Lua, repercutiu isso na rede social dele. Eu tava anotando, não sei se o ouvinte, a Vanessa, anotou mesmo. Claro. Nem o Jair Bolsonaro compartilhou essa besteira, nem outros políticos bolsonaristas, alguns, né? Outros publicaram, uma parte não. Por exemplo, o Bilinski. Eu recebi a Baiana Intergaláctica. Beijo pra Baiana, ela tá lá no X, ela colocou aqui, numa postagem, uma declaração do Ricardo Salles, ontem, lá no Bradock, canal Bradock, falando sobre isso. Vou colocar só aqui no microfone mesmo, mais rápido para você. Se reuniu ou pretende se reunir. Portanto, a opinião que eu vou dar é de ler artigos de jornais e da minha acessibilidade, né, da minha impressão. Veja só, eu acho que o Galante tem grande chance de estar 100% correto. Ou seja, veio alguém aqui tratar dos problemas que interessam dos Estados Unidos. Eu não acho que os Estados Unidos está nem um pouco preocupado com essa discussão toda, que para nós é central, evidentemente, de anistia, disso e daquilo. Eu acho que os Estados Unidos estão preocupados com a guerra comercial que estão travando com a China, com a disputa da Rússia com a Ucrânia, porque o Trump se envolveu pessoalmente nisso, né? E com o protecionismo, as tarifas, etc., que o Trump, na minha opinião, está fazendo muito mal. Mas, de todo modo, eu não tenho nenhuma informação assim, privilegiada ou especial para dizer nesse sentido, e acho que os nossos problemas, eu já defendi isso publicamente, acho que, obviamente, a eleição do Trump influencia, mas eu acho que nós vamos ter que resolver os nossos problemas por nós mesmos, essa história. Óbvio. Tic-tac, 72 horas, 4D, XYZ e tal. Isso aí só serve para dar clique em vídeo no YouTube, porque na prática coube a nós e caberá a nós nos virarmos, né, dos problemas que nós... Poxa, o Flávio, desculpa, o Ricardo tá dizendo o que eu e a Vanessa, que o Pablo, estamos há meses falando, acho que anos falando, né? Que nós precisamos resolver a nossa vida, os problemas do Brasil. Agora, ele já explicou também, como nós explicamos sempre. Eles fazem esse tipo de conteúdo para continuar engajando, e hoje o Eduardo Bolsonaro não passa de um influencer de internet. O Eduardo Bolsonaro é a mesmíssima coisa do Lisboa, do Gustavo Gayer, um lacrador de internet.
Mas eles estão perdendo credibilidade. Vamos ouvir o que o Flávio Bolsonaro disse? Solta aí, por favor. Pedi aqui, a Comissão de Segurança Pública da Câmara, e eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, porque eu já havia pedido essa reunião. Que vergonha, o que nós cara. tratamos aqui Putz. é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Tá, isso foi feito, existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, e o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo e a Cúpula da Segurança Pública do Rio de São Paulo, para que pudéssemos explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência, eu sei por alto, onde há ali diversas investigações com provas mostrando quem são os criminosos brasileiros, as relações que eles têm com terroristas, em especial do Hezbollah, aonde eles lavam dinheiro, quais são as empresas que eles estão lavando dinheiro aqui no Brasil e como é que os seus tentáculos chegaram também aos Estados Unidos. Então isso que foi conversado aqui com o senhor Ricardo, e é o que nós vamos esperar agora que ele retorne para nós, inclusive porque ele terá reuniões com autoridades aqui do atual governo, do governo federal, e nós pedimos aqui ao governo Lula que trate esse assunto com a maior seriedade possível, que dê a maior importância para essa pauta, porque infelizmente essas organizações criminosas aqui no Brasil viraram transnacionais e chegaram também aos Estados Unidos. Então essa foi a temática da nossa reunião. Você quer fazer algum complemento, deputado? É isso, nosso objetivo é... Comissão de Segurança Pública da Câmara. Tá aí. E eu, na qualidade de presidente... Eu acho que... Eu queria só pedir uma música aí pro pessoal que ficou esperando aí. Dessa daí, viu? Desça daí, seu corno, desça daí. Rapaz, eu falo, a Vanessa fala, agora você prefere acreditar em mentira? Tá aí na cara o próprio irmão desmentindo o outro, mas assim, foi uma paulada, eu precisava disso, gente, vocês passam uma vergonha, não é melhor? Porque, deixa eu falar um negócio aqui, eu estou do lado do que vocês defendem também. Tem que falar o óbvio às vezes, porque tem gente com pensamento binário que se você critica eles, vira lulista. Eu quero que o cidadão sofra punições, sanções. Ele está fazendo com muitas pessoas o que já fez com pessoas inocentes é mais do que um absurdo. Ele precisa responder de alguma forma. Estou torcendo. Agora, o que eu não posso deixar é que essas pessoas... mais precisamente Eduardo Bolsonaro, fica enganando, falando besteira, porque não tem nada concreto. Não é melhor esperar para ver se alguma coisa de fato vai acontecer para depois comentar e sinalizar do que ficar enganando as pessoas só porque vocês precisam de audiência, like, que o conteúdo de vocês esteja sempre em relevância? Você acha necessário isso, ô Paulo Figueiredo? Na boa, você é um cara legal, já te entrevistei aqui, acho que umas 3 vezes na Brado. Pra que você é uma pessoa inteligente, você sabe que é tudo conversa fiada, tudo besteira. Vocês ficam agora sem credibilidade, passando vergonha, ficam fazendo esses cards que eu mostrei semana passada, mandaram pra mim, eu achei que era brincadeira. Tive que entrar lá no YouTube do seu canal pra ver, constatar, é verdade, você tava dizendo lá que o sistema tá com medo, que o Bolsonaro volta pra onde, rapaz? Parem de enganar as pessoas. Façam jornalismo decente. Tô dizendo pro Paulo. Eduardo, é outro comentário. Vocês, produtores de conteúdo, você fala tão bem. Fala tão bem. Parem de enganar as pessoas. Olha a vergonha agora. O Eduardo vai fazer 24 horas que não dá um pio. Tava cantarolando até a tarde de ontem. Não fala mais nada. Cadê o Paulo Figueiredo? A última postagem pedindo para as pessoas orarem. Cadê o tic-tac? Cadê as coisas 72 horas, as punições, as sanções? Agora a narrativa de alguns infelizes safados na internet, mais anônimos, estão dizendo, não, é porque isso é tudo segredo. Ele está tratando lá com o Bolsonaro, tudo em segredo. Ah, gente, vocês vão acreditar nisso? Vergonha, viu? Que vexame, mais um vexame vocês passaram. Vanessa Moreira. Pois é, Timóteo, é realmente bizarro, lamentável, né, essa declaração aí do Flávio em relação
ao seguinte, ele nem combinou com o irmão. O irmão tá passando a maior vergonha estratosférica. É só mais uma para a coleção de falácias do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo sempre foi um cara mentiroso, fraco e que não tem capacidade para ocupar o cargo público que ocupa, gente. E quando eu estou falando dele aqui, que ele é mentiroso, eu estou falando com propriedade de fatos. Começou pela história, eu acho que a primeira mentira pública proferida pelo Eduardo foi a mentira do pendrive. E aquela mentira do pendrive, ela foi endossada em rede nacional, na Rede Globo de televisão, com pessoas no quartel. Muitos que acreditaram naquele pendrive estão presos hoje. Então, isso mostra uma total irresponsabilidade do deputado. E agora, ele lá fora continua usando do mesmo mecanismo de mentiras e falácias há muito tempo, desde a eleição, desde o tal convite que ele supostamente teria recebido para a posse do Trump, onde ele não foi à posse, ele foi a um jantar. O que é completamente divergente do que foi dito em público. Então, é muito complicado o que a gente tem hoje, porque muita gente acredita. Eu quero que ele fique livre para falar, porque você que continua acreditando, o problema é seu. Olha, eu fico estarrecida com essa capacidade, né? Eu espero que o Eduardo aproveite esse momento, que ele está em silêncio, que ele reflita sobre tudo o que está acontecendo. E eu serei a apoiadora dele. Se ele vir a público pedir perdão, Tá bom, fica aí esperando. a todas as pessoas que ele fez mal, né, com sua rede de rechaça moral, como a mim, por exemplo, a todas as mentiras que ele continua proferindo ao povo brasileiro. Nunca é tarde para você se arrepender. Ele tem 2 filhos, família. Nunca é tarde, Timóteo, para você humildemente dizer, olha, eu vou me tratar agora, vou procurar um psiquiatra, vou tratar esse problema que eu tenho de mitomania, de personalidade excessiva, de protagonismo, e eu vou me curar. Em nome de Jesus, eu vou me curar para servir ao povo brasileiro. Eu apoiaria você, Eduardo. Mas do jeito que você faz, inescrupuloso, ainda utilizando um outro cara, que para mim esse tem menos escrúpulo que você, porque você ainda está com medo aí, você está tomado pela covardia que vai no gene Bolsonaro, e do qual você possui na sua corrente sanguínea, né? O gene da covardia, o gene da broxidão de atitude que vocês têm correndo nas veias. Você tem esse negócio de maneira bastante forte. Então, o que está acontecendo, Eduardo, é que se você pedir perdão, eu vou te apoiar. O problema é que você não vai pedir porque você tem um problema grave de personalidade, de caráter. A mentira contumaz, ela é um problema de caráter, de questão de caráter. Não dá para você falar de nenhum político petista. Não dá para você falar da Globo, porque você criou e construiu em torno da família de vocês uma rede de comunicadores falaciosos. E o Paulo Figueiredo é o seu comparsa de maior proximidade. E que, sem escrúpulo algum, com total indecência moral, mente de maneira ordinária. Ele, Alan dos Santos, todos vocês que estão aí nos Estados Unidos. O que está acontecendo aqui tem que ser resolvido aqui. Como disse o seu principal oponente ao Senado de São Paulo, que vai ganhar de você, porque o povo vai querer. Ricardo Salles, uma pessoa que eu preciso aqui enaltecer, pelo seguinte motivo: tem muita gente que não gosta do Ricardo Salles, e eu, inclusive, se tem algo que eu o critico, é ele não ser imbatível fortemente contra vocês. Mas eu entendo a condição política dele, mas ele é o único que eu vejo que não endossa suas mentiras, que está se distanciando, se despregando, se descolando cada vez mais, e buscou uma alternativa e está saindo limpo desse bolsonarismo maldito,
dessa maldição que vocês impregnaram aqui dentro do Brasil. E eu chamo de maldição porque, apesar de terem acordado milhares para a política, vocês acordaram pessoas que estão agindo como petistas dentro de uma direita que era para estar sendo imbatível, para estar combatendo o mal dentro da política. Essas pessoas servem vocês e vocês servem ao PT. Vocês colocaram um prefeito esquerdista, vocês colocaram um presidente da casa esquerdista, vocês colocaram 2 crápulas no STF que estão aí coadunando com tudo que vocês querem combater e estão enganando cada vez mais as pessoas. E você é o pior de todos, porque você engana, Eduardo, de uma maneira bizarra. Você engana com a esperança. Você faz parecer para essas tias do Zap que esse cara vai vir aqui e vai conversar, e vai fazer, e vai acontecer, e vai acabar com o problema judiciário no Brasil, estimulando milhares a se condenarem. Porque aqui no Brasil, se você for a público falar um monte de atrocidade, como você faz daí dos Estados Unidos, junto com esses 2, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos, que não tem escrúpulo, seres sem escrúpulo, ausentes de escrúpulo, de caráter, de retidão moral. Vocês aí dos Estados Unidos fazem isso e estimulam as pessoas aqui a atacar os poderosos dessa nação. Poderosos que você construiu junto com seu pai e com a legião que te acompanha. E eu ainda digo mais, se tem alguém nessa família que ainda tem dignidade, é o Flávio Bolsonaro, que vem a público e fala a verdade. Falou a verdade, porque ele poderia estar aí mentindo para salvar seu pai e para salvar você. Mas nem seu pai, eu acho, que coaduna com tanta mentira, porque é vergonhoso. O que você faz aí dos Estados Unidos não é trabalho, meu querido, é vergonha. Peça perdão, assuma seu problema. Você tem um problema psiquiátrico de mitomania. Vá tratar isso. Trate disso. Se cure. Você vai ter meu apoio se você fizer isso. Sei que você não quer meu apoio, porque você tem apoio de uma gadolândia inteira. Mas essa gadolândia vai acordar, vai parar de mugir. Mito, mito. Vai parar. Tá parando. Não vai sobrar nada pra você, cara. Não vai sobrar nada pra você. Você tem filho, mulher, tudo. Certo? Recupere a sua dignidade. Recupere. Porque tá feio demais. Tá feio. E esse exemplo vai ficar marcado para os seus filhos, porque se eles buscarem a verdadeira história do que aconteceu, eles vão ver a frouxidão, a mentira, tudo que impregnou através de você e sua família nesse Brasil. São 9h51. Pablo Sonati. 72 horas. Foi exatamente esse período que demorou, que levou a mentira desses 2. Eu não sei, eu acho que eles acordam de manhã pensando, que mentira que a gente vai inventar? Será que eles estão dormindo na mesma cama? Eles estavam dormindo na cama de ar lá, de água, né, o Eduardo Bolsonaro? Será que eles dormem juntinho pensando, o que a gente vai inventar para amanhã, para ter Ibope? O Paulo Figueiredo até, talvez, seja um cutucou abrado, né, postou lá, Ontem, comentou o seguinte, vendo? Fala agora que é tic-tac. Então, tá vendo? Tá vendo agora, tic-tac, sim, mais uma mentira. Se você for pesquisando o passado dessas pessoas, você começa a cair na real. Eu já disse, eu nunca acreditei em político. Bolsonaro foi uma exceção na minha vida, que eu achei que fosse, não tem problema nenhum. Olha, você que acreditou no Bolsonaro, você que ainda acredita, que tá com medo, não, eu acreditei, eu briguei com todo mundo, eu preciso manter isso. Não tenha vergonha. Fala, eu acreditei, fazer o quê? Era a esperança, o Brasil sempre foi essa bagunça, surgiu uma cara diferente, falando o que a gente queria ouvir, eu acreditei. Não tem importância você voltar atrás. O problema é persistir como esses mentirosos, assim como o político, persiste no erro, na mentira, na corrupção. Ele não está nem aí com o que as pessoas pensam. O político, ele não tem vergonha na cara, Timóteo, Vanessa. Ele rouba hoje, daí é pego. Você acha que no Japão, na Coreia do Sul, se o político foi pego lá em uma fraude de 150 mil reais, convertido em 150 mil reais, ele foi pego na fraude, pesquisem aí no Japão, ele se matou. Porque, embora ele corrupto, ele tem vergonha na cara, ele sabe que perante a sociedade ele vai ser um pária. Aqui não. Os caras roubam. Então, gente, não seja como os políticos que vão vendo todo dia uma mentira e vão aceitando essa mentira.
Abra seu coração, fala, ó, eu me enganei com o Bolsonaro e agora eu tô vendo que é tudo mentira. É isso, o Eduardo Bolsonaro sempre mentindo. Talvez, a gente fala do Eduardo Bolsonaro, mas eu acho que é a árvore genealógica deles, né? O mais novo esses dias falou que ia bater de frente com o sistema de Balneário Camboriú. É tudo maluco, cara. Não sei se vocês viram. Você viu isso, Timóteo? Eu vi. Então, cara... Mas sabe o que é? É o modus operandi, Pablo, porque eles sabem que tem muito idiota. Sim. O Miguel lá, o herejinho que nós falamos ontem, que falando besteira, tá, o mini, entre aspas e muitas aspas, pastor. Ele sabe também, quem cerca o cidadão também sabe que tem muita gente idiota. A realidade é, o outro pseudo-pastor também no YouTube, que faz lives diárias aí para 5, 6 mil pessoas, falando besteira. Você acha que ele já não sabe que tem muita gente idiota, muita gente ignorante? Eles simplesmente aproveitam dessas pessoas. Eles arrancam tudo. Sabe o que eu vi num comentário ontem em relação a isso do Eduardo Bolsonaro? Que as coisas não davam certo por causa de pessoas como a gente. Porque a gente fica desacreditando. Eu fico impressionada, sabe por quê? Com o meu poder, gente. Você, abrado. Eu sou tão poderosa assim. Eu sou tão poderosa assim, uma pessoa simples, que simplesmente vem aqui todas as manhãs e fala que nem tem, assim, nem almeja e nem tem uma rede social forte. Não, eu tô aqui de boa, tranquila. Eu tenho tanto poder, assim, de desestabilizar as ações mentirosas do Eduardo Bolsonaro. Mas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Não é dos Estados Unidos. Meu Deus, o Trump, na próxima me convida também, né, pô? A Vanessa me mostrou aqui, Pablo, um comentário de uma figura, dizendo o seguinte, que agora a narrativa é que a embaixada americana é independente do governo americano. A embaixada agora rachou com Trump. Então, olha a narrativa dos caras. Tô fazendo ironia, não é que ele disse exatamente isso. Mas a minha ironia é no sentido de que o embaixador americano aqui no Brasil fez um motim. Porque ele está dizendo o seguinte, o jornalista Alan dos Santos, acabou. Ele está dizendo, a narrativa, ele está respondendo a Fernanda Salles aqui no X, dizendo, Fernanda, você está falando de outra coisa, porque não diga que governo americano e embaixada são a mesma coisa. Pô, vai se lascar, bicho, tem gente que acredita nessa merda. O Trump, o governo americano, deixou o embaixador do jeito que tá, porque esqueceu do embaixador no Brasil, simplesmente, imagine, Pablo, esqueceram, viraram a página do Brasil, esqueceram o embaixador, ou não, o embaixador provocou um motim. Ele é independente, o embaixador americano. Ele trabalha, ele falou assim, Trump, eu estou aqui autônomo no Brasil, continuarei aqui. Os Estados Unidos, embaixada americana no Brasil é diferente dos Estados Unidos como nação. E tem gente que vai acreditar nisso. Peraí, vai se lascar. A confiança que eles têm que o povo é tão ignorante que eles vão soltando essas narrativas assim e vamos mantendo. É igual, mas o pastor de Nárnia lá, que é mais absurdo que aquilo, cara? Não tem mais absurdo que aquilo. São coisas assim, não tem explicação. E eles sabem disso, eles usam essa estratégia, assim como os falsos pastores também, sabe? Eu acho que não sei se a gente que vive fora da realidade, Timóteo, Vanessa, ou sei lá que mundo é esse. Não, mas esse negócio do embaixador, imagine. A embaixada americana é uma coisa, o governo é outra. Peraí, rapaz, quem que coloca o embaixador, Pablo? Você sabe responder? Sim, o presidente, né? Né? Olha a briga que tá tendo lá por causa da embaixada de Israel. Tem que ser muito idiota pra não ver essas coisas, pra acreditar nessas pessoas. Eu não entendo isso. O cidadão na cara de pau vai lá e escreve isso. Porque não confunda. Rapaz, eu vou te falar, viu, Vanessa? Você me mostra as coisas, eu fico revoltado, eu fico nervoso aqui, viu? Com certeza, mas é pra ficar. Rapaz, é pra ficar, porque... Não, e assim, ele fez um comentário cretino como esse em uma reportagem da Fernanda Salles extremamente técnica, falando o que aconteceu, o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Olha, a risada maior daremos quando este senhor apertar a mão ou do próprio ministro Alexandre de Moraes ou do Lula. Aí eu quero ver o que eles vão inventar.
Porque, gente, pelo amor de Deus, só resta hoje pro Eduardo Bolsonaro. Eu nem falo desses comunicadores, porque, para mim, eles têm pouquíssimo ou nenhum escrúpulo. Mas o Eduardo Bolsonaro ainda compreende o desespero dele. Eu compreendo o desespero dele, que ele tá com o pai dele aqui, prestes a ser preso e tudo mais. Mas, cara, tem coisa que ninguém vai te devolver, e a sua dignidade é uma delas. É você que tem que cuidar da dignidade. Então, o Eduardo perdeu completamente. Ele tenta destruir a de todo mundo, enquanto a dele mesmo se esvazia. Agora eu acabei de descobrir a informação, Vanessa. Chega agora que o novo embaixador, representante do governo americano, é o Eduardo Bolsonaro. Ah, foi? Falaram mesmo isso? Não, tô brincando, sério. Tá. Não, é porque eu não Deixa eu duvido te mais falar. de nada. Só duvidaria. Eu tô vendo a resposta aqui. Não, Fernanda, a embaixada americana não representa o governo americano. Não. Não, quem bota o embaixador? Não, e eles estão dizendo Ele o tá seguinte, achando que o embaixador é da administração Biden, isso é fato. Tudo bem. Então por que o Trump não mudou até hoje? Porque o Brasil não me interessa em absolutamente nada pro governo americano, caramba. Se contradiz em 2 pontos. Vocês não estão vendo isso? Se ele mantém o embaixador da administração anterior, são das duas uma. Ou ele tá cagando e andando pro Brasil, tanto fez, tanto faz o embaixador antigo. Ou ele mantém o embaixador porque ele quer desse jeito e acabou e também não vai fazer nada. Simples, e também representa o governo americano. Será que as pessoas não veem? Tô falando Não o óbvio. veem. O óbvio. Estão dizendo que o Trump esqueceu do Brasil. Não, esqueceu não. O Trump, ele mantém esse cara estrategicamente. Estratégia 72 horas, porque ele tem que manter o silêncio, que ele vai fazer alguma coisa contra o Moraes. Peraí, gente. Até quando vão acreditar nessa merda, cara? Eles Pelo devem amor de estar, os Deus. 3 reunidos. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E agora faremos o quê? Tomar banho. Velho, assim, vamos mentir com o quê? Em que isso difere a tal imprensa tão criticada pelo governo Bolsonaro? Que sempre serviu ao PT, isso aí é indiscutível, e ao sistema. Omitindo. Porque o que a gente vê hoje é omissão completa. Omissão completa. Eu fiz aqui agora um questionamento à própria Ana Paula Hinkel, da Revista Oeste. Ela botou lá o escárnio do uso do dinheiro público com o show da Lady Gaga. E por que não fala também dos milhões que serão gastos agora pela administração do Nunes com as corridas de Fórmula 1? Por que ela não fala dos financiamentos que são feitos, inclusive, pela Prefeitura de São Paulo, que foi endossada pelo governo Bolsonaro? Porque se o Pablo Marçal tivesse ganhado a eleição, eu estaria aqui cobrando se ele continuasse financiando essas tranqueiras. Eu continuaria aqui cobrando. Entendeu? Eu não Deixa tenho o Pablo da servidão tela a aí, ninguém. Pedro. Eu não tenho servidão a nenhum político. Nem aos que eu apoio, deixando bem claro. Então, se você que é político quer meu apoio, tome cuidado. Sabe eu vou o que te cobrar. parece, Eu vou Pedro? ser a primeira a te cobrar. Então, meu apoio Sabe- é assim. Eu não tenho servidão a ninguém. Certo? Agora, isso aí é inescrupuloso demais. Principalmente esses falaciosos aí. Esse Alan dos Santos que vive de Pix até hoje. Nem recuperou a dignidade dele ainda. Podia estar lutando aí com o Renato 38, indo pro ringue, ganhando dinheiro feito homem. Fica lá, eu sou casado. Grande coisa ser casado, todo mundo aqui é, pô. E aí? Que diferença isso faz? Olá, Pablo. Sabe o que parece, Vanessa? Você falou da Ana Paula Henkel aí, que fala de um, mas não fala do outro. É como o Olavo de Carvalho falou. Eles quiseram subir no poder para, de vez de destruir o sistema, não, eles se uniram, se acoplaram ao sistema. E esse povo parece que não está preocupado com a verdade, está preocupado só em defender os seus e independente. Se o Ricardo Nunes agora está financiando em milhões a Fórmula 1, não vamos falar nada. Por quê? Porque a gente tem que estar no poder. Então, para eles, isso que o povo tem que entender. Eu não sei, o Brasil, você pode até falar que é uma estratégia política, mas o Brasil nunca deu certo dessa forma, sabe? Eu acho que a vida devia ser pautada em verdades, igual o Eduardo Bolsonaro. Cada dia que passa ele contando uma mentira, o que vai ser beneficiário para ele isso? Não tem como. A mentira, principalmente hoje em dia com as redes sociais, cai a cada minuto. Você conta uma mentira, outra pessoa já está ali para te desmentir. Volta, dá um passo para trás, fala a verdade, comece de novo, reinicia.
dá uma estancada nessa situação de mentiras, de narrativas. Quem sabe, assim, resgata alguma coisa. Agora, dobrar a aposta... Isso que o Eduardo Bolsonaro faz, igual o pendrive lá da Copa do Mundo. Foi pego assistindo a Copa do Mundo, o pendrive, e o que ele fez? Dobrou a aposta. Eles vão... Daqui a pouco ele vai dobrar a aposta novamente, falar que aconteceu alguma coisa, que não foi declarado porque está tudo sendo por baixo dos panos, para o Alexandre de Moraes não ficar sabendo e agir antes. Pensa bem, uma atitude tão grave do Trump iria vazar, né? Aqui uma sanção, qualquer coisa do tipo, iria vazar antes para esses dois bananas, que é o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro? Imagina, gente, não ia. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.